Chegou a hora da história! Bem, primários, agora nós vamos falar a respeito da nossa história de hoje, né, tio Alessandro? Sim. E eu quero começar fazendo algumas perguntas, tio Alessandro, que talvez vai deixar alguém aí preocupado, será? Perguntas polêmicas? Sim. Então vamos lá. Queridos primários, vocês gostam de regras? Será, tio Alessandro, que eles gostam de regras? Não sei. Será? Coloca aqui no chat pra gente se você gosta de regras. Agora eu tenho uma pergunta mais difícil, tio Mas, Alessandro. tia, eu vou provar pra eles que eles gostam de regra. Vai provar que eles... Até quem não gosta vai gostar. É isso aí. Olha, o tio Alessandro tá com um desafio grande hoje, hein? E eu vou provar pra vocês que todo mundo gosta de regra. Sério? Sério. Até eu tô curiosa agora. Mas eu tenho uma pergunta, tio Alessandro. Pior que a primeira. Ah, Sabe qual é? Qual é? Essa outra pergunta é o seguinte. Você, primário, já tomou alguma bronca por ter desobedecido alguma regra? Será que alguém vai ter coragem de colocar aqui, tio Alessandro, no chat? Meu Deus. Se já tomou bronca? Meu Deus. Mas olha só. Vocês sabem por que os nossos pais e outras pessoas que tomam conta da gente vivem nos alertando sobre os nossos comportamentos? Sobre comportamentos que podem nos fazer mal? Vocês sabem por quê? Bom, eu já tenho essa resposta e ela é muito simples, tio Alessandro. Sim. Porque essas pessoas, elas nos amam e elas querem o melhor pra nós. Isso aí. Não é isso, tio Alessandro? Isso Se aí. Já pensou? Você tá indo colocar a mão numa panela quente. Aí a pessoa fala pra você, não faz isso. Por que ela não quer que você se queime? Porque se queimar é ruim, gente. Exatamente. Dói. Então aquela pessoa ama você e não quer que você se queime. É o Então, cuidado, né? é o cuidado com você. Porque aí. se ela não gostar de você, ela vai deixar você se queimar. Ah lá, vai se queimar, que boba, deixa se queimar. É, Né? isso Mas aí. não pode. Quando a gente ama uma pessoa, a gente quer o bem pra ela. Então a gente fala, não põe a mão, porque a gente a ama. É isso A aí. gente quer o bem. Tia Alice, Deus falou na palavra que aqueles que ele exorta, que ele chama atenção, são aqueles que ele ama. Aqueles que ele amam. E vocês sabiam que algumas crianças, tio Alessandro, você sabia que tem algumas crianças e às vezes até alguns adultos que quando recebem uma ordem ou ouvem algum não, fazem cara feia, Olha. faz pirraça, fica emburrado, sabia? Pode ser. Sabe? Tem gente que faz isso. Você fica assim também? Não, né? Misericórdia, Não hein? pode. Mas vocês sabiam que esses nãos que a gente recebe muitas vezes podem nos livrar de muitos problemas? É verdade. É claro, se a gente obedecer, né, tio Alessandro? É Porque se verdade. falar não põe a mão na panela quente, eu coloco, Aí, vou me dar mal, né, se gente? queima. Com certeza vai se queimar. Imagine só como que seria... Imagina, agora é hora da imaginação, tio Alessandro. Imagina como que seria a vida das pessoas se cada uma pudesse fazer o que quisesse sem ter regra nenhuma. Ixi. Será que ia ser legal? Nossa, Deus. Já pensou? Que Que destruição. você acha que ia ser, tio Alessandro? Eu acho que as pessoas iam destruir tudo. Sério? E elas próprias também. E elas próprias. Você tem algum exemplo, tio Alessandro, de uma regra? Então, tem vários exemplos. Por exemplo, uma regra que todo mundo conhece. Vocês já pararam num semáforo quando estava vermelho? Eu já. Já, Tia? Então, e se não parar, o que acontece? Ah, Ó, se tiver vindo outro carro, vai bater, né? bate e até morre. Isso mesmo. Já pensou? Então o semáforo é para quê? É para nos guardar de um acidente. De um acidente, isso mesmo. E geralmente, quem desobedece a essa regra se dá muito mal. Se dá muito Quando mal. não se machuca, o carro fica todo estragado, né, Isso tio aí. Alessandro? E olha que essa é uma regra simples, né? Isso aí. Você tem um exemplo de uma regra que eles podem ter inventado? Por exemplo, ó, todo mundo tem alguma coisa que gosta, né? Todo mundo tem, né? Vocês têm seus brinquedos, tem as coisas que os pais dão de presente, tem alguma coisa que gosta. Quando você tem uma coisa que você gosta, você não cuida? Cuida. E quando você vai emprestar para alguém, você não tem as regras que você passa? Vamos supor, quem é menino tem os carrinhos, quem é menina tem as bonecas. Aí você vai emprestar. Se o coleguinha for mexer para quebrar, você não vai falar, não pode fazer isso não que quebra. É uma regra. Uma regra. Isso aí. E por que ela vai falar não?
Porque ela não quer que quebre o brinquedo, Não, ela quer gosta do É brinquedo. porque você gosta e tá querendo cuidar, não é isso? Aí. Se for Aí arrancar a vo- perna da minha boneca, eu não Isso. vou gostar Aí também, os não. meninos têm um carrinho legal lá que ganhou no aniversário. De controle e tal, remoto. De controle remoto. Aí me empresta, aí você vai e empresta pro coleguinha. Aí o coleguinha tá brincando e começa a puxar a rodinha. Aí você vai falar o quê? Pode puxar e quebrar? Não. Você vai falar, não faça isso, senão vai quebrar. Isso aí. Entendeu? Então é uma Deus- regra pra cuidar daquele brinquedo, né, tio cuidar. Alessandro? Isso aí. Deus nos ama, por isso ele nos deu as regras. Isso aí, porque as regras, do mesmo jeito que essa regra não deixa o brinquedo quebrar, não deixa estragar, Deus também colocou regras para que a gente não fique triste, para que a gente não se dê mal, Isso para que a aí. gente não estrague a nossa própria Isso aí. vida, né, tio Alessandro, com as coisas É verdade. que vão nos trazer problemas. Então, olha só. Quantas vezes os nossos pais disseram assim: não vai na rua sozinho, é perigoso, vai com um adulto. Olha bem para os dois lados antes de atravessar a rua. Isso aí. São regras que os Regras. nossos pais dão, que as pessoas que nos amam dão, para que a gente não se dê mal e não se machuque. E vocês sabiam que Deus, ele também é muito, muito, muito cuidadoso com a gente? E ele não fica feliz quando a gente se mete em problema. Claro, ele quer que a gente viva bem em segurança. Isso aí. Vamos ver uma parte da história do povo de Deus que fala sobre isso. Naqueles dias, o Senhor ordenou a Moisés que subisse o monte, pois queria lhe entregar as tábuas de pedras e as leis para que o povo fosse ensinado. Então Moisés chamou Josué e os líderes de Israel para subirem um monte sagrado. Os líderes deveriam ficar na parte mais baixa com Arão e Ur. Porém, Moisés e Josué subiram até o alto para falar com Deus. Moisés entrou na nuvem e ficou ali durante 40 dias e 40 noites. O povo viu que Moisés estava demorando para voltar. Então, eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, façam para nós deuses que vão à nossa frente. Depois de muito insistirem, Arão recolheu o ouro dos israelitas, derreteu em um molde e fez um bezerro. Em seguida, disseram os israelitas: esses são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Depois, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou ao povo uma festa. Os israelitas ofereceram sacrifícios e sentaram-se para comer e beber. Deus ficou muito irritado e quis destruir o povo. Então o Senhor Deus disse a Moisés: desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem. Fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram e lhe ofereceram sacrifício. Em seguida, Deus decidiu destruir o povo de uma vez por todas e gerar uma nova descendência por intermédio de Moisés. Porém, disse Moisés a Deus: ó Senhor, por que ficastes assim tão irado com o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder? E por causa do pedido de Moisés, Deus não destruiu o povo. Quando desceu do monte, Moisés viu o que os israelitas praticavam e quebrou ao pé do monte as tábuas de pedra com os mandamentos que o próprio Deus havia escrito. Depois destruiu no fogo a imagem do bezerro que o povo havia feito. O Senhor castigou os israelitas com doenças, pois haviam obrigado Arão a fazer o bezerro de ouro. Israel recebeu as consequências por deixar o seu único Deus de lado. E Moisés os repreendeu por todo aquele pecado que cometeram contra o Senhor. Pois é, olha como foi essa história, tio Alessandro. Pois é. Imaginem só como que Deus ficou triste e bravo com o povo ao ver o povo adorando uma estátua que eles mesmos fizeram, Meu tio Deus. Alessandro. Eles tinham acabado de sair lá do Egito, Deus tinha livrado eles do Egito, de um povo pagão. Deus tinha aberto o mar para eles passarem no E seco. Deus tinha feito tantas coisas, abriu
abriu o mar, Deus deu comida para Já eles no pensou? deserto, Deus deu água para eles no meio do deserto, daquela Pensou, secura. depois disso tudo, ainda Deus chama desobedecerem a Moisés para falar com ele o que queria que o povo fizesse, e aí o que eles fazem? Impacientes, ansiosos e desobedientes, não quiseram esperar, não souberam esperar em Deus e resolveram praticar idolatria, um pecado que eles viram lá no Egito, eles praticarem o tempo todo, tio Alessandro, eles sabiam que Deus não se agradava É disso. verdade. Olha que triste. Deus, sabe o que aconteceu? Que? Deus pensou em eliminar todo aquele povo. Meu Deus. De tão feia que a coisa ficou. Mas aí Moisés orou e Deus teve misericórdia. E Tá vendo? não destruiu todos do povo. E aí Deus novamente escreveu as suas regras, os 10 mandamentos, a lei. Pra quê, tio Alessandro? Para que eles soubessem viver de uma forma que ia agradar a Deus e que eles ficariam bem, que Tá seria vendo? bem para eles. Deus estava fazendo uma coisa boa para eles, mais coisas boas, porque Deus já tinha feito muita coisa maravilhosa, né? Isso aí. Deus estava dando mais uma coisa boa para eles guardarem, para cuidar deles, que eram os mandamentos. Isso aí. E aí eles desobedeceram dessa forma que vocês conhecem. Pois é. E aí, mesmo depois, tipo, Alessandro, de terem recebido os 10 mandamentos, nós vamos ver mais pra frente que muitos deles ainda assim desonraram a Deus em muitas coisas. Mas o principal aqui é que nós, que amamos a Deus, que queremos agradar a Deus, precisamos entender é que as regras, a Bíblia, a lei de Deus, ela serve para nos guardar, para nos proteger das coisas ruins, senhor Alessandro. Isso aí. Porque nenhuma das coisas que Deus mandou vai nos trazer problemas. Isso Pelo aí. contrário, tudo que Deus mandou que a gente fizesse é para o nosso bem. Se nós Nosso cumprirmos, nós vamos nos dar muito bem e agradar verdade. o nosso Deus. É verdade. Amém? Então, olha só. Às vezes a gente quer uma coisa, tio Alessandro, eu quero tanto aquela coisa, eu quero fazer isso, eu quero fazer desse jeito, mas a gente tem que crer que Deus, Ele vê o que a gente não vê. É verdade. Ele sabe o que a gente não tudo. sabe. Então, se Ele falou não, esquece. Você Isso tem aí. que deixar de querer e Isso aí. confiar que Deus, Ele sabe de todas as coisas e Ele quer o nosso bem. Porque, tia, eles sabem, né? Os nossos alunos e até quem está assistindo que é convidado sabe que Sim. tem coisas que parecem ser boas, mas por trás são más. Isso aí. Por isso que a gente tem que confiar em Deus, porque Ele sabe de tudo. Isso aí. Nós não sabemos tudo, mas Ele sabe de Isso aí. tudo. E às vezes a gente vê uma coisa e pensa que é boa, mas como Deus conhece todas as coisas, Isso. Deus fala não, então a gente precisa obedecer. Isso aí. Então, se nós estivermos obedientes às leis de Deus, nós estaremos seguros e protegidos, porque É Deus verdade. conhece tudo, conforme a gente já falou.